organizações, não é isso? Comentamos das tendências do mundo moderno. Deixa eu ver se eu consigo baixar meu slide aqui. Vocês estão com o slide em mãos aí? Não, professor, eu vou pegar. Tá. Quem conseguir, pega os slides, que é melhor. Eu vou tentar abrir o meu aqui. Olha lá. Vou tentar compartilhar, vamos ver se eu consigo. Qual página que é, professora? Ai, deixa eu ver, acho que é quase 60. Pera lá, deixa eu só abrir aqui, já te falo. É 60 e alguma coisa já, pera lá. Peraí. 60, 59, 60. Learning Organizations. Organizações de aprendizagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir, compartilhar com vocês. Está na página 60 do... Quem tiver com o slide em mãos, melhor ainda. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Espera lá. Cauane, acho que eu vi depois, a Carla. Tem mais. Vamos lá. Aqui, eu vou conseguir compartilhar. Aí, deixa eu aumentar um pouquinho ele aqui. Assim. Vamos lá. 59, 60. Esse aqui. Vamos lá. Fala para mim se vocês estão visualizando o slide aí, se dá para ver certinho. Tá dando para ver certinho, professor. Belezinha. Então vamos lá, pessoal. Professora, dá um teco ali no aproximar ali embaixo, na parte direita ali. Para aumentar um pouquinho? Isso. Só um pouquinho. Deixa eu ver, peraí. Tá, peraí, deixa eu ver se deu certo. Ó, vai falando para mim se melhorou. Ficou bom, ficou bom. Aí, belezinha. Então vamos lá, vamos lá. Bom, onde nós estamos e para onde nós estamos indo, né? Bom, nós entramos na década de 90, né? Falamos que essa década de 90, ela intensificou a questão da era das informações, né? Porque antes da década de 90 já se falava um pouco de tecnologia, mas não com a ênfase, né? Que foi dada depois da década de 90. Então, uma época marcada pela intensificação das tecnologias, essa década de 90, né? Que ficou conhecida como Era da Informação. Oi, bem? Ah, meu Deus, um minutinho. Vocês vão me avisando, porque eu não visualizo, não consigo ver nada. Se fizer o barulhinho aqui, ó. Olha lá, não faz nem... E a campainha tem que tocar aqui, não tá tocando. Ó, vamos ver se vai. Eu acho que com o slide, ele fica um pouquinho mais lento. Vamos ver. Ó, vamos ver se deu certo. Será que entrou? Beleza, boa noite, Gabriel. Entrei, professor. Desculpa a demora. Boa noite.
Legal, tá bom, boa noite. Nós estamos começando agora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu jogar aqui. Pronto. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos pontuando agora, a partir da década de 90, onde nós temos essa intensificação das informações, a intensificação das tecnologias. Nós comentamos dos grandes desafios que, a partir da década de 90, as organizações enfrentaram, desafios pautados na virtualização, né? O predomínio dos ambientes virtuais, os desafios baseados aí na digitalização, cada vez mais utilizando meios digitais, né? A tendência é desaparecer com o papel. Falamos de vários desafios, uma lista aqui imensa dos desafios, certo? Aí nós falamos ainda que essa década de 90, essas influências das tecnologias de informação, elas proporcionaram uma compressão no nosso espaço, no nosso tempo e na nossa conectividade, né? Falamos que, com relação ao nosso espaço, porque passou a predominar o espaço que não é físico, o espaço virtual, né? Com relação ao nosso tempo, tudo se tornando muito rápido e instantâneo. E com relação à conectividade, por conta das várias mídias que a gente usa, né? Ficou a ideia de net, né? De rede, que esses desafios, algumas organizações na década de 90 adotaram algumas técnicas para sobreviver nesse cenário. Dentre as técnicas, intensificou-se a questão da melhoria contínua, né? Da qualidade total, intensificou. A questão da reengenharia, que vocês fizeram uma atividade aí, né? Onde a gente percebe essa radical transformação nos processos. O benchmarking, que é o concorrente, ficar de olho nas melhores práticas do concorrente, o que é que ele faz melhor que eu, benchmarking, concorrente. As equipes de alto desempenho, ninguém sozinho dá mais conta de nada, e a gestão de projetos, certo? Aí, na nossa última aula, nós entramos com relação às organizações, o que é que essas mudanças e desafios passaram a exigir das organizações. Qual passou a ser a nova lógica? O que é que passa a fazer sentido para as organizações nesse cenário? Então, nós vimos que essas mudanças e desafios fizeram com que as organizações tivessem um sentido de emergência, né, de ter que se alinhar tudo isso, né, e principalmente um sentido maior de ajustamento e adaptabilidade diante de tanta mudança, né? Então, a questão da adaptabilidade, se adaptar a tudo isso, que não está aceitando. Espera lá, a Ellen está tentando. Então, essa questão da adaptabilidade, as organizações têm que se adaptar a tudo isso, né? E a questão aí de se ajustarem, adaptarem e se ajustarem para ter condições de sobreviverem, certo? Diante desse cenário. Aí, nós falamos, então, na aula passada, das tendências do mundo moderno, né? Nós discutimos aí as principais tendências desse mundo moderno, onde, dentre essas tendências, nós falamos que cada vez mais a hierarquia tem cadeias de comando mais curtas, né? A ênfase no trabalho em equipe,
certo? A busca por organização flexível, enxuta, né? Nós comentamos, então, algumas características que as organizações tiveram que passar diante do que a gente chama de mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? Utiliza aí as siglas que estão em inglês, né? Que é um mundo marcado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Ou seja, já avançando para o ano de 90, não, mas já para 2000, né? 2010. Então, é esse o cenário nosso, é esse mundo permeado por volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, isso intensificou-se em 2010 para as organizações, né? E elas aí tiveram, então, que passar a desenvolver meios de sobreviver nesse cenário. Bom, como é que elas fizeram? Algumas mudanças foram estruturais. Por que estruturais? Porque algumas organizações elas tiveram que superar a estrutura piramidal em formato de pirâmide, né? Onde na base, que é maior, eu tenho os funcionários, no meio a gerência, lá em cima, no topo, eu tenho o presidente. Então, esse modelo não cabe mais, esse modelo é rígido. O modelo piramidal, ele é lento, ele é rígido, né? Então, é um modelo que não atende mais à velocidade exigida nos nossos tempos. E aí, o que a gente fala, então? Que o ideal é a organização numa estrutura em rede, né? Então, a organização vai assumir não mais estrutura piramidal, né? Mas, mas a estrutura tem que assumir, na verdade, essa estrutura em rede, as organizações. Nossa, que não vai. Vamos ver. A Viviane. É Elvira, né? Vamos ver. Será que ela entrou? Consegui, Elvira. Boa noite, bem. Vamos lá. Espera aí que o Marco também está aqui. Conseguiu, Marco? Boa noite. Marco, Elvira, certinho? Certinho aí? Bom, vamos lá, vamos continuar. Bom, então, a nossa aula de ontem, nós falamos que por conta de todo esse cenário desse mundo VUCA, né? O que nós temos diante do cenário desse deixa eu pôr aqui, peraí, desse mundo VUCA, é que isso alterou também a estrutura das organizações, né? Onde essas organizações, elas, para dar conta de acompanhar essa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade que intensificou a partir de 2000, 2010, elas, então, o formato de estrutura piramidal não dá conta desse novo cenário, né? É exigido da empresa essa nova estrutura em formato de rede, com menos hierarquia, e onde a equipe se une para poder unir forças, né? Para poder dar conta de todas essas mudanças que se intensificaram no mundo, né? Principalmente aí em 2010, com todas essas tecnologias,
com todas essas alterações no cenário mundial, certo? Bom, tudo isso nós já conversamos na última aula nossa, certo? Hoje nós vamos dar continuidade, né? Por quê? Porque tem um autor que vai dizer que para a gente poder, para as organizações se manterem nesse cenário, elas têm que ser organizações de aprendizagem. Organizações onde as pessoas, os colaboradores, estejam em aprendizagem contínua. Só assim quebra a resistência e fica mais fácil da gente encontrar saída e soluções para esse mundo VUCA, tá? Quem é esse autor? Ele se chama Peter Senge, tá? Peter Senge, ele tem uma obra que é referência em gestão. É um livro chamado As 5 Disciplinas, ou Os 5 Componentes das Organizações de Aprendizagem. E ele fala assim, que essas disciplinas, essas 5 disciplinas, ou esses 5 componentes, ajudam a transformação da organização em favor da aprendizagem contínua. Né? O aprendizado tem que ser contínuo. Todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova, certo? Então, ele fala em raciocínio ou pensamento sistêmico. Vocês ouvem essa palavrinha sistema ou sistêmico, o que vocês têm que lembrar? Falou em sistema ou sistêmico, vocês têm que lembrar em quê? Lembra lá da teoria dos sistemas que vocês estudaram? Sistema, lembra? Conjunto de elementos. Sistêmico. É sempre a ideia, não é a ideia de unidade, é sempre de conjunto. Tudo que é sistema, tudo que é sistêmico é conjunto. Não unidade, conjunto. Conjunto de elementos, conjunto de coisas, conjunto, sempre conjunto. Tá? Então, raciocínio ou pensamento sistêmico. Domínio, maestria pessoal, modelos mentais, visão compartilhada e aprendizado em equipe. O que é que o Peter Senge quer dizer com isso? Que para ser uma organização de aprendizagem e uma organização que aprende continuamente, né? Ela precisa trabalhar esses 5 pontos em relação aos seus colaboradores, tá? Então, aqui tem um esqueminha. Pessoal, vocês vão ver que sempre tem muita nomenclatura em inglês. Sempre, sempre. A gente vai se deparar. Então, é bom até porque a gente vai se acostumando, pelo menos com algumas palavrinhas aí, a gente vai se adaptando, tá? Bom, então vamos conhecer o que o Peter Senge quer dizer com esses 5 elementos que ajudam a gente a ter aprendizado contínuo. Primeira coisa, o raciocínio ou pensamento sistêmico, ele vai dizer que as pessoas aprendem melhor compreendendo a interdependência e a mudança para lidar com as forças que produzem efeitos em suas ações. Gente, falou em sistêmicos, vocês lembram em conjunto. Se é em conjunto, uma coisa está ligada à outra. Então, ele vai dizer que as pessoas aprendem melhor se elas entendem como que uma coisa depende da outra. A interdependência. Quando a gente entende a interdependência,
fica mais fácil de lidar com as forças que vão produzir os efeitos, né? Eu não posso pensar numa empresa, por exemplo, olhando o chão de fábrica. O chão de fábrica depende do financeiro. O financeiro depende do setor de vendas. O setor de vendas depende da produção. Ou seja, as coisas são sempre essa visão de conjunto e de interdependência, né? Então, é isso que ele fala, que o pensamento sistêmico, ele está baseado aí na retroação e na complexidade. Ou seja, trata-se de mudar os sistemas na sua totalidade e não mudar apenas os detalhes. Se eu tenho na minha cabeça que a organização, que deve predominar lá um pensamento em conjunto, um pensamento sistêmico, tudo o que eu faço ou deixo de fazer impacta na sua totalidade. É o que eu falei. O chão de fábrica lá vai produzir, produção vai produzir, tá? Mas se vendas não vender, o que adianta se eu não consigo vender o que foi produzido? Se eu vender o que for produzido e eu não receber, como é que o financeiro vai fazer? Então é isso. Pensamento sistêmico é você olhar as coisas na totalidade, na interdependência, como que uma coisa depende da outra, né? Eu produzo, eu preciso vender, eu preciso receber, eu tenho conta para pagar, eu tenho. Então, uma coisa depende da outra. Então, esse é o primeiro ponto que ele fala. As pessoas dentro da organização precisam ter esse pensamento em conjunto, visão de totalidade das coisas. Não adianta eu me preocupar com o meu departamento, com o meu setor, com o meu, não adianta nada. Eu tenho que olhar as coisas na sua totalidade. Muito bem. Vamos lá. A outra disciplina do Peter Senge, domínio ou maestria pessoal. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que é a formulação de um conjunto coerente de resultados que as pessoas desejam alcançar como indivíduos. Agora é na individualidade de cada um. Sua visão pessoal, em um alinhamento com o estado atual de suas vidas, sua realidade atual. Cultivar a tensão entre a visão pessoal na realidade externa aumenta a capacidade de fazer melhores escolhas e alcançar melhor os resultados escolhidos. Inteligência emocional. Então, uma organização, para que ela esteja pronta e que as pessoas absorvam a aprendizagem contínua, elas têm que ter esse pensamento contínuo, esse pensamento sistêmico, visão de totalidade. Eles têm que ter domínio pessoal. Você, na sua individualidade, né? Você tem que ter a sua visão pessoal em função da realidade externa, o que está acontecendo no mundo. Eu não posso pensar na minha vida só por mim, eu tenho que olhar o que está acontecendo para fora. O que está acontecendo para fora? Por quê? Eu tenho a minha individualidade, mas eu tenho que estar antenado com o que está acontecendo no mundo lá fora. Né? Por quê? Porque quanto mais informação eu tenho, quanto mais visão eu tenho do que está acontecendo lá fora, eu consigo fazer melhor escolhas. Né?
E aí entra também o meu equilíbrio, a questão da inteligência emocional. Pessoal, vocês estão entendendo tudo que eu estou falando ou estão viajando? Está dando para entender? Estão entendendo, pessoal? Belezinha. Se não estiver entendendo, me fala, ou se está rápido ou está devagar, vai me falando aí, tá? Muito bem. A terceira disciplina do Peter Senge, que ajuda a estar aberto a essa aprendizagem contínua, é o que ele chama de modelos mentais. Ou seja, esses modelos mentais focalizam o desenvolvimento de atitudes e percepções que influenciam o pensamento e a interação entre as pessoas. Ao refletir aspectos do mundo, as pessoas ganham mais capacidade de governar suas ações e as suas decisões. Ou seja, os modelos mentais, eles vão influenciar na minha forma de ver o mundo e de agir, né? Às vezes, eu posso perceber as coisas de um jeito e a pessoa que trabalha comigo percebe a mesma situação de outro jeito. Então, por isso? Cada um tem os seus modelos mentais, né? E isso vai moldar a nossa forma de agir. A terceira disciplina é essa. Então, a primeira disciplina é o pensamento sistêmico, olhar as coisas na sua totalidade, né? Ver as coisas na sua totalidade, certo? A segunda é no sentido do domínio pessoal, eu ter a visão pessoal, inteligência emocional, equilíbrio para assimilar as coisas. E o terceiro são os modelos mentais. Esses modelos mentais é que vão influenciar a forma como eu vejo o mundo e a forma com que eu vou agir. Né? A quarta disciplina, o Senge fala, que se chama visão compartilhada. O que é visão compartilhada? A ideia do coletivo, né? Visão compartilhada é no sentido de que as pessoas aprendem a nutrir um senso de compromisso em um grupo ou organização. E aí, desenvolvendo imagens do futuro que pretendem criar e os princípios e práticas orientadoras pelas quais elas esperam alcançar. Ou seja, criar identidade. O que quer dizer tudo isso, pessoal? Essa visão compartilhada, ela vai no sentido de... Pode observar, sempre que você vai trabalhar numa empresa, numa organização, com o tempo, conforme vai passando o tempo, você está trabalhando naquele lugar, você começa a assimilar o mesmo tipo de atitude ou pensamento das pessoas que trabalham ali. Lembra que nós estudamos cultura organizacional? E nós falamos que a cultura, ela reflete no modo de vestir, no modo de falar, nas preferências. Então, aqui é nesse sentido da cultura também. Por quê? Porque a visão compartilhada, ela cria uma identidade. Quem trabalha naquele lugar, normalmente tem esse tipo de atitude, ou esse tipo de se vestir, ou esse tipo de linguagem. Cria identidade. Né? Então, isso que ele quis dizer com a visão compartilhada. É que o coletivo passa a ter posturas, né? Ou práticas
que são comuns àquele grupo. Então, cria identidade. Tá? Por isso que muita empresa, às vezes, gosta de dar uniforme, né? Tem empresa que gosta de dar uniforme, porque, olha, o uniforme, todas essas coisas vão criando na pessoa o sentido de pertencer a um grupo. Ah, eu pertenço a tal empresa, né? Ao grupo daquela empresa. Tá? Então, cria essa identidade. E a última disciplina do Peter Senge, ele vai falar para nós do aprendizado em equipe, mas no sentido da interação, como é que o grupo interage. Então, ele fala, a aprendizagem ela é feita através de equipes. Por quê? Porque, gente, não tem aprendizado se não tiver troca. Aprendizado é troca. Alguém está ensinando alguém alguma coisa e alguém está aprendendo com alguém alguma coisa. Aprendizagem é troca, né? Então, a aprendizagem ela é feita através de equipe e, principalmente, utiliza técnicas como diálogo e discussão para poder desenvolver o pensamento sistêmico, aprender a mobilizar energias e ações para alcançar os objetivos que são comuns e desenvolver uma inteligência e capacidade maior do que simplesmente a soma dos talentos individuais, né? Ou seja, a união faz a força, né? Então, dependendo da forma como o grupo interage, como o grupo dialoga, discute, né? Precisa ter esse diálogo, precisa ter discussão, precisa ter essa interação. Só que a gente sabe, nem sempre é tudo um mar de rosas, né? Existe conflito. Qual organização que não tem conflito? Mas é aí que tá. Tem que pensar no objetivo comum. Qual é o objetivo comum? Certo? Então, o Peter Senge coloca para nós que é muito importante a gente trabalhar esses elementos, tá? Trabalhar esses elementos para que a gente consiga ter essa aprendizagem contínua dentro da organização, certo? Ele coloca ainda para nós que são 5 as principais deficiências do processo de aprendizagem nas organizações, né? O que é que atrapalha a aprendizagem na organização? Ele coloca 5 deficiências. Primeira coisa que atrapalha, aquela pessoa que pensa assim, eu sou o meu cargo. Então, ele fica limitado à função dele e à falta de objetivos, né? A pessoa se apega ao cargo de uma forma que ela não está aberta para mais nada. Outro ponto, o inimigo está lá fora. Ou seja, a culpa é sempre dos outros. Às vezes o inimigo é você mesmo, né? Mais um ponto que ele fala, a fixação em eventos, ou seja, a ênfase no curto prazo. Então, essa preocupação só com o que está ali para hoje, para a semana e ponto. E vai lá. A não conscientização das mudanças. Ou seja, falta de atenção às sutilezas e sutilezas e aos indicadores de longo prazo, né? E ainda, o mito da equipe administrativa. Ou seja, as rotinas vão bem, mas não as situações difíceis. Ou seja, na empresa tudo é um mar de rosa, mas é só aparecer uma mudança ou aparecer uma situação difícil, pronto, já vira aquele pé de guerra, né? Conflito para todo lado. Tá? Bom, então esses são os destaques
dessas ideias, né, que o Peter Senge coloca, que as organizações, para elas sobreviverem nesse mundo, né, elas têm... Hoje, a gente tem que estar em aprendizado contínuo. Se nós não temos uma aprendizagem contínua, a gente se fecha e a gente não vai estar aberto ao novo, né? Então, é isso que ele dá ênfase. Para a gente finalizar em cima desses pensamentos, nós temos ainda dois autores importantes, o Canter e o Kreiner. O Canter fala para nós que as novas empresas, elas têm que unir 5 características, né? Olha lá, veloz. Gente, velocidade é uma característica do nosso tempo. Não dá para a pessoa ser lenta ou a empresa ser lenta e responder aos problemas que vão surgindo. Problema tem e sempre vai ter, eternamente. Mas nós temos que ser rápidos na solução. Então, está aqui. A empresa hoje tem que ser veloz, focada, foco, flexível, mesmo porque se você não for flexível, você não se adapta a nada, tudo é difícil. Amigável e divertida, né? Trabalhar, mas trabalhar se sentindo bem, trabalhar... o trabalho tem que ser uma coisa agradável, né? Não pode ser um fardo na nossa vida, tem que ser uma coisa agradável, né? O trabalho é uma essência na nossa vida, bênção na nossa vida, né? Não pode ser um fardo. É difícil, claro que é. Né? Não tem mar de rosas. Mas a gente fazer com carne algo agradável na nossa vida. Né? Muito bem. Seguindo essa direção, o Kreiner coloca, então, 7 hábitos da nova organização. E ele fala que essa nova organização, primeira coisa, ela tem que ser a cada dia. Ela não pode ser hierárquica, aquela hierarquia rígida, né? A gente precisa continuar o processo de deshierarquização. Já pensou, tudo que você vai fazer, você precisa pedir ordem? Ordem para o chefe, ordem para o gerente, ordem para o diretor, ordem. E o tempo que você perde com tudo isso? Então, a empresa tem que dar autonomia para o funcionário pensar nas soluções também. Né? Muita hierarquia, é muito tempo que se perde até chegar na solução. A empresa tem que ser baseada em participação, buscar ideias e retroação a partir de todas as pessoas, dentro e fora da organização. Então, quando nós estamos falando que ela tem que ser baseada em participação, não é só ouvir o consumidor. Eu tenho que ouvir o meu fornecedor, está lá fora. O que o meu fornecedor está me dizendo? O consumidor está lá fora. O que o meu consumidor está dizendo? Né? Eu tenho que estar antenado o que está acontecendo lá fora também. A organização tem que ser criativa e empreendedora. Se concentrar no ambiente externo, lá fora, e criar novos negócios. Ou seja, está antenado no que é que está acontecendo aí nesse ambiente, nesse mundo nosso. O que é que está acontecendo? E eu tenho que me adequar, certo? Olha aqui, se é um mundo altamente tecnológico, será que se eu estou lá, eu tenho meu trabalho, eu mexo lá, que nem eu planto alguma coisinha lá, será que não dá para agregar nada de tecnologia nesse processo? Ah, mas como é que eu vou agregar tecnologia sei lá, na plantação de alguma coisa? Não, mas você não põe tecnologia na plantação, você põe tecnologia para vender, usar o computador para você vender. Né?
usar o computador para você divulgar seu produto. Então, olha, a empresa tem que ser criativa e empreendedora. Eu tenho que fazer as pessoas chegarem no meu produto, saber que eu existo. Né? Outra característica, a empresa tem que ser baseada em redes. Né? Parceiros em conectividade, sistemas virtuais. Gente, tem que agregar hoje alguma coisa no virtual no negócio, senão fica difícil. Tá? Então, esses parceiros em conectividade. E ainda, tem que ser impulsionada por metas corporativas. Foco na missão e na visão da empresa. A missão da sua empresa é qual é a utilidade da sua empresa? Para que ela serve? E a visão é onde ela quer chegar? Futuro. E ainda, utiliza a tecnologia. O que eu acabei de falar. Utiliza a tecnologia como recurso-chave e não reduto de profissionais. Né? Então, tecnologia o quê? Pode ser para vender, pode ser tecnologia para divulgar o produto, pode ser, sei lá, ela utiliza algum ambiente virtual aí para conseguir suas matérias-primas que você precisa. Usa a tecnologia de alguma maneira, né? Nós estamos permeados aí por essa tecnologia. Certinho? Pessoal, o que vai acontecer? Eu separei um artigo que eu acho legal e eu vou disponibilizar para vocês lá no Class. Aí, o que é que vai ser a nossa vida daqui para frente? Olha, nós já estamos aqui em 2010, tá? O que é que eu vou trazer para vocês daqui para frente? Então, eu pensei em a gente trabalhar da seguinte maneira. Agora começou a trabalhar alguns artigos, que eu acho que ajuda bastante, e a gente começar a ver agora o que é que está acontecendo nos nossos dias. Então, primeiro, eu separei esse artigo que fala do Management 3.0. Management é gerenciamento. Gerenciamento 3.0, a nova visão no formato de gestão. Então, esse artigo é para a gente situar o que é esse gerenciamento 1.0, gerenciamento 2.0, gerenciamento 3.0. Daí, eu vou trabalhar com vocês o cenário econômico da atualidade. O que está acontecendo na atualidade e como é que isso impacta as organizações. Aí, eu vou para a gestão 4.0. Tá? Que é o que nós estamos vivendo hoje, essa questão da gestão 4.0, falar de inteligência artificial, falar dos nossos tempos e para onde nós estamos indo, tá? Então, eu acho que assim, tem muita coisa legal para a gente estar vendo daqui para frente, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou liberar esse artigo aí para vocês, Management 3.0, a nova visão do formato de gestão. Vocês vão ter que fazer a leitura desse artigo e vocês vão anotar o que vocês consideram de mais importante em cada tópico, tá? Tem lá 6, 7 tópicos. Vocês vão ler, ver anota os pontos principais e vocês vão postar isso no Classroom. Vocês podem postar até a nossa próxima aula. Por quê? Porque a próxima aula eu vou estar abrindo para discussão. Então, tem um chegando aqui atrasado. Peraí. Calma lá. Bruno. Um minutinho. Bruno, entrou?
Bruno, boa noite. Conseguiu? Então tá bom. Pessoal, então a gente pode fazer assim? Eu posso fazer a chamada, vou liberar agora o artigo no Classroom. Aí vocês, quer dizer, agora que eu falo desde a chamada, eu já libero o artigo no Classroom e vocês já aproveitam, tá? Tem que aproveitar, já fazer a leitura, já vai anotando os pontos principais, porque na próxima aula eu vou abrir para discussão e vocês têm que falar. Esse negócio de ficar com boca fechada na minha aula não dá certo, tá? Então, eu quero meus alunos estejam afinados com a atualidade na gestão e que eles consigam falar, discutir, falar dessa nova gestão que a gente tem a partir de 2010, tá? Então, eu vou fazer a chamada e vocês já pegam no Class a atividade, já vai lendo, é um artigo legal, vocês vão gostar. Tem muita coisa legal agora para a gente estar abordando e até eu entrar com vocês na gestão 4.0 depois. Certinho? Pode ser? Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Opa! Belezinha. Então tá bom, belezinha. Então, vou fazer a chamada e vocês vão lá para o Class, vão pegar a atividade lá, hein? Deixa eu fazer. Hoje é 25. Vamos lá. Gente, deixa eu aproveitar para falar uma coisa. Quem não entregou alguma das atividades, olha, eu dou muita tarefa, tá? Eu dou muita leitura, muita tarefa. Não deixa acumular sem fazer, porque depois não vai dar conta, tá? Então, essa tarefa nossa já é a 5ª. Se alguém não fez algumas, né, da 1, 2, 3, 4, já vai pondo a vidinha em ordem antes da nossa prova, né? Não deixa acumular as coisas, porque tem muita leitura, muita coisa, e depois, se deixar acumular, vai ficar perdidinho aí, tá bom? Aí vai se enroscar, né? Hoje é 24, dá o quê? Mas quase um mês aí. Não, hoje é 25. Mudou nossa hora, né? Hoje é dia 25. Ou seja, nós temos aí menos de um mês para as provas nossas, né? No meu controle aqui, as provas devem começar dia 26 de abril. Então, parece que está longe, mas não está. Tem um feriado, dia 21, né? Não deixa acumular as coisas, porque senão depois vai ficar difícil vocês darem conta. Então, por exemplo, hoje, estou liberando super cedo vocês. Vai para o Class, não tem atividade, tem coisa para fazer, vamos trabalhar. Tá bom? Não deixa acumular, não. Vamos lá. Porque essas atividades têm um peso grande na nota de vocês, viu? Tá? Vamos lá. Andriele. Cadê a Andriele? Tá aqui. Boa noite, presente. Presente, boa noite. Beatriz. Presente, professora. Boa noite. Boa noite. Bruna. Presente. Aqui. Bruno Ferreira. Eu tô aqui. Belezinha. Elvira. Tá aqui. Boa noite. Gabriel. Eu tô aqui. Belezinha. Boa noite. Ellen. Tá aqui, Ellen. Presente. Belezinha. Cauane. Também tá presente. Certinho. Lucas Felipe. Lucas Felipe, não. Luiz Pedro. Marco Alan. Presente. Certinho. Nayara.
Presente. Boa noite, professora. Boa noite, bem. Raira? Belezinha. Carla? Carla? Não. Diogo? Presente, professora. Certinho. Everton? Não. Giovana? Presente. Boa noite, professora. Boa noite, bem. Isabela? Presente. Boa noite, professora. Boa noite, bem. Até mais. Isabela. Letícia? Presente, professor. Boa noite. Boa noite, bem. Luiz Fernando?